Estamos aqui no programa Bate-Papo Ideal, hoje com a presença do jornalista Fernando de Barros. Ele vem para que possamos debater um assunto que é relevante para a comunidade de Volta Redonda, que é o processo eleitoral e a presença e participação dos jornalistas e da imprensa em geral neste processo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Osmar, é um prazer estar aqui na TV Ideal, mais uma vez, né? Depois de um longo tempo, mas mais uma vez. E vamos aí, vamos debater, vamos falar, vamos conversar, vamos papear. É isso aí. É um prazer para a gente também da TV Ideal e do programa Bate-Papo Ideal ter a presença de um jornalista tão responsável, competente e que tem as ideias definidas com relação ao processo. Fernando, Fale. Já vamos direto ao ponto. Qual a sua avaliação? A imprensa de Volta Redonda está preparada, já está de fato preparada para cobrir a eleição de prefeito e vereadores aqui na cidade do Aço? Olha, Osmar, eu acho que a imprensa aqui da nossa região ainda tem coisas para poder arrumar, mas ela progrediu muito. Eu estou aqui na região, voltei para a região aqui em 1900 e finalzinho de 2000, início de 2000 por aí, mais ou menos isso. E houve um progresso muito grande. Se antes na imprensa, antes dessa época, nós tínhamos aí poucos jornalistas, né, e poucos órgãos de imprensa, hoje nós temos uma grande safra de jornalistas formados. Aqueles jornalistas que na faixa de 99, 2000, não é que estavam começando, mas estavam se amadurecendo, vivendo um processo que já era novo, que era a questão das eleições diretas. Esses jornalistas hoje ocupam cargos de chefia e, com certeza, passam experiência. Então, eu creio que a imprensa local, não só a local, mas a regional, vem se aprimorando e vem crescendo. Até porque a imprensa nada mais é, ou nada mais deveria ser, do que a voz da comunidade. Não cabe ao jornalista, eu acho que não cabe a nós jornalistas, opinarmos. Nós temos que pegar, captar o que a comunidade está fazendo e passar. É lógico que você tem todo o direito de fazer um editorial, todo o direito de ser opinativo, né? E eu mesmo, no meu programa de rádio, no Comércio, eu sou opinativo. Você também tem um programa na Rádio do Comércio? Eu tenho um programa na Rádio do Comércio, em Barra Mansa, que é o Papeando, de segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde. Mas ali eu deixo bem claro que é a minha opinião como Fernando, não minha opinião como jornalista. Então eu creio que realmente... Existe essa diferença mesmo lá? Eu acho que tem que haver. O jornalista, ele sai para o Fernando apresentar o programa? Como é que eu acho que tem que haver diferença. Tem que haver diferença em tudo que é lugar. Por exemplo, eu torço para o Fluminense. Eu sou torcedor do Fluminense. Certo. Tá? E eu comento jogos do Fluminense. Quando eu comento jogos do Fluminense, a minha paixão, a clubística, fica guardada. Eu não tenho que ser o torcedor, eu tenho que ser o comentarista. Quando eu vou para um programa de rádio, eu vou para uma coluna de jornal e eu emito a opinião, eu deixo bem claro que é o Fernando. Porque o jornalista Fernando, ele não tem direito a omitir, na minha opinião, a opinar. Ele tem a obrigação de captar o que a comunidade quer. Fui claro na diferença? Você diz, nesse caso, você diz opinar de forma a alterar algum tipo de processo Sim, ou ideia. Exatamente, isso aí. Porque, veja bem, se eu não gosto de você, vamos supor que eu não gosto de você e você é candidato, não cabe a mim, Fernando, passar para o público a nossa desavença pessoal. Perfeito. Se eu não gosto de você, se eu não gosto de mim, o problema é nosso, a gente tem que resolver isso. De forma política. De forma política. Fora num barzinho, tomando um café. Agora, o público não tem que saber. Agora, eu, como profissional, tenho que chegar lá e falar, não, o Osmar Neves é isso, é aquilo que você é, e não aquilo que eu quero que você seja. Perfeito. Não vai fazer juízo de valores para a pessoa, no caso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vejo colegas aí, principalmente a nível nacional, pegando bandeiras, assumindo. Eu não faria isso, né? Como jornalista, como pessoa de redação, tá? É lógico que se você é assessor de imprensa, porque o jornalista tem uma série de funções. Ele trabalha em jornal, trabalha em rádio, trabalha como assessor de imprensa, e tem redes sociais, TV. Rede social, mídia, né? É lógico.
Como assessor de imprensa, a coisa já passa a ser muda. multimídia. Como assessor de imprensa, a política já muda, porque como assessor de imprensa, você tem que defender o seu assessorado, você tem que trabalhar para o seu assessorado. Mas enquanto você está em redação, eu acho que você não tem que opinar. E eu creio que a tua pergunta foi essa. Isso. Se o jornalismo daqui, a nível de redação, está preparado para essas eleições. Certo. E com relação às eleições em si, você já participou de várias eleições, cobrindo várias eleições aqui pelo jornal A Voz da Cidade. Pela Voz da Cidade, exatamente. Qual foi a sua avaliação? Qual foi a sua experiência? Conta um pouco dessa experiência tua como jornalista cobrindo eleições. Se tinha algum candidato em específico no dia das eleições que você tinha que cobrir aquele candidato, outros companheiros de trabalho teu iam cobrir outros, ou era você para fazer tudo? Como é que era? Conta um pouco dessa história. Eu, na época da Voz da Cidade, eu já era editor. Então, eu praticamente não ia mais para a rua, eu ficava mais nos bastidores. Mas eu me lembro de uma eleição que eu saí com a Tânia Cruz. Outra jornalista muito capaz, muito capaz. Eu acho que você tem que trazê-la aqui. A Tânia tem histórias para contar, maravilhosas, histórias principalmente na área de polícia, de trabalhos que ela fez na época do jornal Opção. Uma coisa assim, a Tânia tem histórias e mais histórias. Mas eu me lembro que numa das eleições nós saímos cobrindo a área do Retiro. Mas o que me chamou muita atenção é uma história que tem, que eu vou contar um milagre, não vou contar o santo. Com certeza. De um jornal que apoiava um determinado candidato a prefeito. E dava como certa a derrota do outro candidato. E por volta de mais ou menos 10h30, 11 horas da noite, o jornal já estava pronto, praticamente fechado, anunciando a vitória desse que ele achava que ia ganhar. Então, o candidato. E o outro foi lá e levou, e teve que mudar tudo. Isso são histórias que acontecem. Né? Parem a rotativa, porque... não chegou aí para a rotativa, mas... E também tem histórias que você vê aí, colegas que às vezes estão de um lado, na outra semana estão do outro, mas isso aí é cada um. Mas agora, você acha que deveria ser dessa forma, ou você acha que o profissionalismo do jornalista hoje está em xeque? Porque se ele começa a levantar essa bandeira de candidato A, B, C, X, Y, Z, você não acha que compromete o trabalho, o produto que ele vai levar para os jornais, para a emissora de rádio, que vai chegar ao leitor, ao ouvinte, no caso da televisão, ao telespectador? Osmar, compromete, lógico. Mas quer dizer, a tendência... mas você não pode esquecer uma coisa que é o seguinte, não são todos. Mas, e quando eu falo jornais, eu não estou falando só jornal, eu falo jornal, rádio, televisão. No interior, você precisa sobreviver. E uma das principais verbas publicitárias que vem, isso não é só em Volta Redonda, em todas as cidades, vem da prefeitura. E o editor, o dono do jornal, sabe que se estiver contra o prefeito, ele não vai ter verba. E aí como é que ele sobrevive? Aí fica aquele paradigma. Para que lado eu vou? Se eu for contra, como é que eu vou manter, como é que eu vou pagar salário, vou pagar o meu jornal, eu vou sobreviver. Então aí seria ético, não, vou ser contra, vou bater de frente, quer dizer, vou bater de frente dentro do que é correto, dentro daquilo. Realmente tem um buraco na rua, vou falar que tem um buraco. Agora, se não tem, eu não vou inventar. Agora, tem outro contraponto. Ele precisa sobreviver. E aí fica aquela coisa de você andar num fio, né? Você está se equilibrando, é muito complicado. O ideal é que sejamos sempre profissionais, que aprendamos, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na vida, a gente use. Ou seja, não tem que tomar partido. Mas é muito difícil quando você tem uma conta para poder pagar e você tem funcionários para poder pagar. Eu estou falando isso como dono de jornais. Tá? Eu, graças a Deus, tive um jornal só, que nunca teve tendência política, que foi o Jornal Mundo Gospel, mas eu sei que passa essa dificuldade. Então, realmente, eu acho que vai da consciência de cada um, sabe, Osmar? Certo. Eu acho, nós cobrimos Câmara dos Vereadores por muitos anos, né? Tanto eu quanto você, correndo lado a lado e ao mesmo tempo sendo concorrentes, né? Você no Diário e eu na Voz. E a gente viu muita coisa ali, né? E eu sei que tudo que a gente viu, a gente passava para frente. Inclusive tem um segredo que pouca gente sabe. Só para ilustrar, quando ele disse Diário, ele na Voz, eu no Diário, ele na Voz da Cidade, um jornal maravilhoso, e eu no Diário do Vale, Jornal Diário do Vale, né? E tem uma coisa que pouca gente sabia. O pessoal falava assim, como é que você e o Osmar
conseguem descobrir as coisas que a gente não consegue. Olha, o segredo eu não vou dar, não. Mas eu digo uma coisa para vocês, é nos pequenos frascos que estão as grandes revelações. É verdade. Então, quem for, pegue, porque as pessoas acham que fazer política a gente faz todo dia. Eu costumo dizer que fazer política e venda, a gente faz desde o momento que a gente nasce. Vou dar só um intervalo rapidamente, voltaremos com esse assunto, tá? Bom. Fique aí, voltaremos já. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, hoje com a presença do jornalista Fernando de Barros. Fernando, você diria política? Eu falei que a gente já nasce fazendo política e fazendo venda. Né? Aí as pessoas falam, mas por que nasce fazendo política? Lógico. Para começar, você quando nasce, você é o filho mais bonitinho que tem na família. Então você já está se mostrando. Ai, nha, mamãe, né? Você é o mais bonitinho. Você continua, você cresce, você começa a se vender, a se mostrar. Uhum. Como você quer ser o melhor aluno da sala, você quer ser o garoto mais bonito da escola. Processo de construção da imagem. Processo de construção da imagem, que você faz de uma forma sem sentir, mas você faz. Inclusive, quando você vai escolher a sua namorada, a sua ficante, hoje a coisa mudou, né? Sua companheira. Você também tem esse processo. Companheira ou companheiro, isso aí depende. Cada um que tem a sua escolha, né? Eu tenho a minha já bem garantida há muitos anos. Certo. Mas, agora, veja só. Você, quando chega para a pessoa que você quer ficar, ou até para o emprego, você põe uma imagem que é maravilhosa, né? Você põe aquele cara, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, parará. Prepara o teu currículo. E prepara, e você faz o teu currículo, e não precisa ser um currículo só profissional, currículo como homem, como pessoa. E essa venda é me ligada à política, porque você está fazendo uma política de boa vizinhança com a namorada, de boa vizinhança com o patrão. Então, política e venda estão sempre andando com a gente no dia a dia. Uma vez eu falei isso para um amigo meu falou, eu não sei vender. Eu falei, como não, cara? Você conseguiu conquistar a tua casa, você conseguiu conquistar a tua esposa, como? Vendendo a sua imagem. Perfeito. E eu acho que aí vem a questão dos nossos políticos de hoje. A imagem do político hoje, no geral, está muito ruim. O escândalo da Lava Jato, ele piorou uma imagem que já não era boa. Verdade. A gente vê a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, como um todo, e indo para baixo, assembleias... A própria Câmara Legislativa, em Brasília, tem agora uma denúncia gravíssima contra a presidente da mesa diretora. Se não me engano, envolvendo até aquele ex-governador, né? Isso, tem Tem um furdunço lá, como diz o professor Aristoteles, que trabalha no papel. Mas, agora, o que acontece? O meio político hoje está muito degradado. Você falar, eu sou político, o cara vira a cara para você. E existem bons políticos. Existem pessoas que se preocupam realmente com o bem-estar da população, que vão ali para representá-los. Mas existem outros, como, por exemplo, teve um deputado federal, que ele só apareceu no dia de votar o impeachment da Dilma, esse ano na Câmara. E aí? O cara recebe. Mas você acha que a imprensa, no caso nosso aqui de Volta Redonda, você acha que a imprensa ela mostra essas mazelas políticas que existem? Porque dizer que não existem mazelas políticas no meio político em Volta Redonda é uma utopia, uma loucura. Então, quer dizer, se elas existem, a imprensa hoje ela está preparada, ela trata desse assunto de forma aberta? Não, pelo que eu vejo, não. Eu não acompanho mais, eu não sou mais jornalista político hoje. Hoje eu trabalho como assessor de imprensa de uma instituição de ensino. O Unifoa. Do Unifoa. Não assessor de imprensa, perdão, sou jornalista do Unifoa, assessora hoje é a Ananda. Isso. Então, eu trabalho como jornalista do Unifoa, trabalho com rádio e tenho a minha coluna no jornal A Voz da Cidade, que é o Zapiano. Então, eu não trabalho, eu não vou mais, eu não tenho mais aquela coisa que a gente fazia segunda, terça e quinta, de ir para a Câmara, ficar assistindo a Câmara, convivendo com os nossos vereadores. Os bastidores da política, né? Eu não sei. Eu não sei o que acontece por trás, mas eu também não fico sabendo porque eu não vejo. Então, se está acontecendo alguma coisa e os colegas não estão trazendo,
É coisa deles. Mas qual a sua opinião com relação a isso? Eu acho que deveria trazer, dependendo do que for, tem que trazer. Você acha que hoje é menos política? O jornal está menos político do que na nossa época, que a gente estava lá no campo, né? Eu acho assim que dizendo. talvez a preocupação que a gente tinha em trazer mais... Aquela disputa, eu me lembro bem do Grupo dos 8. Me lembro. O Grupo dos 13 e o Grupo dos 8. Foi uma briga assim, eu não sei se você participou dela, mas pouquinho, eu acho só que no não. final, só num período Quem muito participou foi aquela curto. colega nossa que faleceu, qual é o nome dela? Que virou até nome de estrada. Valéria. Valéria. Eu me lembro da disputa que eu e Valéria tínhamos, porque o Diário apoiava o Grupo dos 8 e a Voz apoiava o Grupo dos 13, que era o grupo contra o prefeito Neto. E era uma disputa, era uma briga, e a Valéria falava em Fernando, eu sou muito cobrada, e realmente ela era muito cobrada, porque o Diário esperava a matéria dela para fechar. E era uma coisa assim de louco, porque a gente saía da Câmara às 10 horas da noite. Na época não tinha o que tem hoje. Hoje eu pego um aparelho celular, digito, encaminha direto. Está pronto, está na página. Lá na época eu me lembro que eu mandava a matéria pelo fax. Se não me engano, o presidente da Câmara era o Genilson. Eu presenciei muito assim, e eu enviava a matéria pelo fax para a Voz da Cidade. E o fax deles travava, era uma loucura. Eu acho que naquela época, pelo que eu vivi naquela época, a gente tinha mais isso. Eu hoje, como eu te falei, eu não vou à Câmara, eu não acompanho os trabalhos legislativos da Câmara. Então eu não sei se acontece alguma coisa. Eu não vejo. Você se considera um jornalista avesso à política hoje? Não, eu sou um jornalista. Eu sou um jornalista que hoje eu estou numa função. Se amanhã eu voltar para a política, eu volto a fazer. Entendeu? Eu não sou avesso a nada, eu sou aberto a tudo. Mas hoje não. Hoje eu trabalho com televisão, trabalho com rádio, que é uma das minhas paixões, e trabalho de forma indireta hoje com assessoria de imprensa, que é outra paixão, entendeu? Eu, única área no jornalismo que eu nunca quis fazer, e se puder não faço, é polícia. Editoria de polícia... A editoria ainda vai agora, essa história, que nem a Tânia Cruz pode vir aqui contar, de ir para a delegacia, no dia a dia, ou se fantasiar. A Tânia tem histórias maravilhosas, eu não vou entrar aqui no detalhe, eu vou deixar para que você traga a Tânia aqui. A Tânia se olha, eu fui editor da Tânia, ela se transvestia para poder apurar crime. Isso não é comigo. Eu vejo os colegas fazendo, isso não é comigo. Tá. Até porque a idade já permite um pouquinho, né, Osmar? Nós já estamos passando do 5.0, então dá. É verdade. Fernando, com relação à nossa política local, Volta Redonda, o jornalismo, ele, na teoria da influência, a tendência do jornalismo aqui é de centro, de esquerda ou de direita, na sua avaliação? Boa pergunta. Eu não sei se eu saberia te responder. Centro, esquerda ou direita? Não sei. Não sei realmente, Osmar, te classificar. Porque hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o Diário do Vale, o Jornal A Voz da Cidade, o Aqui, o Folha de Aço, Folha do Aço, que é do Luiz Eduardo. Foco Regional. O Foco Regional do Pedrosa. E creio que em termos de imprensa são só esses 5. Se estiver esquecendo algum, que me desculpe. Eu não vejo... Oficialmente falando de jornalismo, acho que não, tem esses. mais um também, não tem? Tem mais um também, tem um que você até foi editor. Não. O último. Tem mais um jornal, sim. Não, tem sim, o Jornal Livre. Livre. Jornal Livre. Então, quer dizer, são 6 jornais. Eu não vejo, entendeu, assim, uma coisa que seja, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou do centro. Eu não consigo ver essa posição estampada nas manchetes, nas páginas. A Voz da Cidade eu conheço, posso te garantir que não é de esquerda, tá? Trabalhei lá há muitos anos, conheço o João Pansates, conheço o Luciano, não é de esquerda. Agora, te dizer que ele é de direita, que ele é de centro, eu não sei. A mesma coisa com o Diário, eu não tenho essa visão, né, do Aurélio, da Sônia, para poder... Então, realmente, eu não saberia te responder essa pergunta, não. Perfeito. Eu prefiro, se você me permite, passar. Beleza. Vamos para mais um rápido intervalo. Vamos sim. E na volta, para fechar o programa, eu gostaria que você nos contasse uma experiência sua com relação à cobertura das eleições no período ainda de trabalhos legislativos. Ou seja, estamos em plena eleição e os vereadores
ao contrário de estarem na Câmara, estão fazendo campanha? Ah, eu tenho uma história Tá. muito boa de um ex-vereador aí. Tá ok. Então voltaremos dentro de instantes com o programa Bate-Papo Ideal, hoje com a presença de Fernando de Barros, jornalista. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, hoje com Fernando de Barros, jornalista, grande amigo. Já passamos por muitas nesse cenário de Volta Redonda e na área de jornalismo. Fernando, e essa experiência que você tem, será que você tem essa experiência para contar para os nossos telespectadores com relação à eleição, processo legislativo em curso? Os vereadores ficam trabalhando mais na Câmara ou mais trabalhando para a campanha? Eu não preciso ter experiência, eu não preciso estar lá para saber que a realidade é outra. Mas eu vou voltar a 13, 14 anos atrás, mais ou menos. E na época a gente cobria a Câmara, não sei se você ainda estava lá, mas eu estava. E eu me lembro bem que o presidente era o Genilson Pereira, falecido já. E eu estava do lado dele, naquela cadeira ali, no alto, conversando, batendo papo. E chegou um ex-vereador, né? Falou assim, ó, eu vou embora, porque na época eles queriam trocar as sessões, passar as sessões para as 3 horas da tarde, para permitir fazer campanha. E o Genilson tinha aprovado, e esse ex-vereador parece que não gostou. Eu não sei, eu não me lembro se ele tinha gostado ou não, mas ele chegou para o Genilson e falou, ó, eu vou embora, porque aqui dentro eu não ganho voto, só ganho voto lá fora. E foi embora, e sumiu das sessões, nunca mais apareceu. Né? Conseguiu um cargo eletivo aí grande, teve aí em voga, hoje está meio para lá, mas... Então, quer dizer, hoje os parlamentares, eles estão... Hoje não digo, mas naquela época eles abriam mão um pouco até do próprio trabalho parlamentar. Até hoje eles abrem, porque é impossível. Você tem aí uma eleição acontecendo daqui a 38, porque são só 45 dias, né? São só 45 dias. De primeiro para primeiro turno. Mas no caso para vereador é um turno apenas. Então, e é uma corrida que eu acho muito desumana, porque na realidade... Esse processo eleitoral que a gente vive, não só para a Câmara, mas para tudo, na realidade nem sempre quem entra é quem foi eleito. Por quê? Nós tivemos um caso há muitos anos atrás de um vereador, né, que ele foi eleito na época com 900 votos, 900 e poucos votos. Sendo que pessoas com muito mais votos que ele ficaram fora, mas por causa da legenda ele acabou entrando. Então, é lógico que os vereadores agora vão fazer sessão? Vão. Podem até abrir uma sessão, mas você não tenha dúvida que não vai ter nada de muito importante. Porque a cabeça dos 21 homens e mulheres que estão lá, são 21 hoje, não são? Isso, sei, 21. Eram 14, agora são 21, são 21 novamente. Estão voltados para a eleição, eles querem buscar a reeleição. Então, seria assim, mas não está errado? Está errado, mas está errado e ao mesmo tempo não está. Acho que poderia se criar uma fórmula para que na época de eleições não houvesse, sei lá, alguma coisa tem que ser... Não, mas eu acho que as sessões da Câmara, elas são a partir das 18 horas. Exato. Né? Eu creio que durante um dia inteiro de campanha, o vereador tem esse prazo para poder ficar na Câmara de 18 até as 22 horas, 21 horas. Também acho, agora seria muito tópico a gente... Até porque, na minha avaliação, o vereador ele está indo para o trabalho. Se ele não for ao trabalho... Como é que ele pode justificar a vontade dele de querer permanecer ou, quem sabe, de entrar pela primeira vez no processo? Mas aí ele vai alegar aquilo que os deputados federais alegam muito. Eu estou nas bases, eu estou fazendo meu trabalho nas bases. O trabalho de um político eleito, vereador, deputado, não é só no plenário, isso são eles falando. Mas o vereador, a base dele é dentro da própria cidade dele. Eu sei, Osmar, mas ele vai alegar que ele pode alegar que ele estava no gabinete, ele pode alegar que ele estava visitando uma pessoa. Quer dizer, as alegações, as desculpas são muito grandes, né? E a gente... Disse bem, desculpas. São desculpas. Eu acho que o certo é você ir, né, ao seu local de trabalho, faz uma sessão, transfere o horário, já que você não quer, já que você precisa ter à noite,
faz a sessão à tarde. Há muitos anos atrás, na época das eleições, as sessões foram às 3 horas da tarde. O que para nós, que éramos jornalistas, era ótimo. Porque terminava essa matéria às 5h30, 6 horas, acabou. Nossa, Né? que maravilha. Agora, eu não disso. sei como é que está o horário, eu confesso que eu não vou ao plenário da Câmara, então eu não sei se os vereadores estão indo ou não tenho ideia, entendeu? Eu estou falando isso tudo no terreno das hipóteses. Espero que todos estejam indo, espero que todos estejam comparecendo, votando e tudo isso, mas que realmente é complicado você poder administrar isso. Tá. E outra coisa, Fernando, qual a sua avaliação sobre debates políticos promovidos por televisões, emissoras de rádio, emissoras de TV, emissoras de rádio, e também essas entrevistas que são totalmente direcionadas politicamente com os parlamentares? Existem regras que são colocadas que acabam excluindo alguns candidatos. Qual a sua avaliação sobre isso? Vamos lá, vamos fazer que nem esse quartejador, vamos por partes. Por partes. Primeiro, questão do debate. Eu acho que o debate pode acrescentar, pode. Tanto que nós tivemos um debate aí que foi editado, foi mexido, mas é um debate histórico que foi do Fernando Collor com o Lula, né, em que houve um problema sério. Quem está nos assistindo vai na internet, clica que vai saber tudo que houve. O debate é importante, e eu acho que tem que ser debatido mesmo, tem que ser falado mesmo, tem que ser perguntado, mas existem regras também que às vezes atrapalham que esse debate seja tão elucidativo quanto deveria ser. Nós estamos vivendo um problema com a Prefeitura do Rio, com a Prefeitura de São Paulo, em que candidatos não podem se manifestar porque há uma lei que eles precisam ter 10, o partido tem que ter 10 deputados na Câmara dos Deputados para eles terem direito a esse espaço. Né? Então, como eles não têm esse direito. Isso, no caso, prejudica apenas as pequenas legendas. Agora, também a gente tem que ver o outro lado. Né? Nós temos 32 partidos por aí. E tem um processo em curso no Senado para a reforma política, para enxugar isso. É muita gente. É muita gente. Você vê candidato que hoje se diz de um partido, vamos lá, de esquerda, amanhã ele está no partido de direita. Não, ideologia não existe mais. Não existe. Aí você pega... Existe oportunidade de se eleger ou não. Eu vou contar uma história para vocês. Teve uma senhora que ela é presidente de um partido lá em São Paulo. E o filho dela fez uma besteira homérica aí, uma coisa errada. Ela chegou para a pessoa e falou, não, por favor, você não fale nada, porque eu sou presidente de partido. Quer dizer, e o partido é um partido naniquinho, coisinha pequena. Mas por quê? Tem uma verba que vem, que ajuda esses partidos. Né? Tem uma verba, vocês devem saber, o fundo partidário. Fundo partidário. Então, Osmar, voltando à essência da pergunta. Eu acho que se a gente for abrir espaço para todos os partidos falarem em debate, você não consegue fazer um bom debate. A televisão tem uma questão de tempo. Você tem um tempo aqui. Isso. O programa é 30 minutos. Então não adianta ficar falando, você vai me cortar. Então, a mesma coisa com o debate. A televisão tem interesses comerciais. A gente sabe que o debate não é todo mundo que vê. Se tiver uma boa novela, um bom filme, o cara vai migrar. Então a televisão tem que ser dinâmica. Ela tem que buscar aquilo que dá audiência para ela e que pode ser elucidativo. Se você botar, eu não sei, aqui em Volta Redonda nós estamos com 6 ou 7 candidatos, não é isso? A prefeitos. Imagina um programa com 6, 7 candidatos, cada um fazendo pergunta e resposta, o tempo que isso leva. Imagina, agora você pega essa proporção e joga para uma rede do Rio de Janeiro, que tem, parece que 9, 10, em São Paulo parece que tem 12 candidatos. Não dá para a pessoa saber. Por isso que eu tomo uma decisão, eu só vejo debate no segundo turno. Porque a coisa já está resolvida. Que ela não tem espaço na grade, e realmente não tem. Nesse primeiro turno ela não tem espaço para isso na grade. Então ela abre e põe. Lógico que as perguntas são acertadas por regras. Normalmente os candidatos respondem as mesmas perguntas chaves que os outros responderam, até para não dar diferença. Eu acho que é válido, eu acho que todo meio de você procurar saber. Agora, o conselho que eu dou ao eleitor é: não vote no seu candidato só porque ele é teu amigo. Não. Conheça o trabalho que ele fez, e o trabalho que ele está fazendo e que ele se pretende a fazer. Lembre-se que você está dando um emprego para ele de 4 anos. 4 anos. Né? Seja como vereador, seja como prefeito. E você não tem como tirar. Se ele fizer coisa errada, não tem, só dali a 4 anos. Então tem que pensar muito, raciocinar muito,
Não se deixar levar porque eu ouviu falar, vai, procura saber se é verdade. Bom, Fernando, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco no programa Bate-Papo Ideal. E eu quero fazer um jabazinho, deixar aí para os nossos telespectadores um convite. Segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde, 1450 AM, eu estou lá no Papeando. É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com o programa Bate-Papo Ideal. Um grande abraço. Tchau.